boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem tá ao vivo aqui no Instagram, boa noite. Para quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Iniciando aqui mais um podcast do Renato Saraiva, hoje com um convidado ilustre. Olha, ele é meu colega como professor, meu amigo. Ele é meu colega como advogado na área trabalhista e agora é meu colega como irmão em Cristo. É muito bom. Com vocês hoje aqui eu tenho o prazer de conversar hoje com André Luiz Paz de Almeida. André, boa noite, você que está ao vivo aqui comigo, amigo. Boa noite, querido. Um prazer, uma honra enorme estar aqui com você. Eu quero deixar aqui, sinceramente, meus agradecimentos. Você que sempre foi um paradigma no campo do direito do trabalho, um juiz laboralista que nos ensina muito, nos deu muito por meio de cursos, por meio da sua atuação pública, agora na atuação privada. Como amigo, então, o que vem me ensinando, o que eu venho aprendendo, eu posso dizer assim, me ajudou por intermédio, é óbvio, intermediando o Nosso Senhor, me ajudou muito em momentos difíceis, em que eu posso dizer que você hoje é um dos meus melhores amigos. É um prazer muito grande estar aqui. Fico feliz com isso, né? Lembrando que, embora não pareça, eu sou mais novo que André na sala de aula, porque quando eu comecei a dar aula, ele já era um professor famoso lá no nosso falecido e amigo Luiz Flávio Gomes, no LFG, que foi, sem dúvida, o maior curso desse país, né? Eu sempre digo que as pessoas falam, sabe, André, que eu iniciei a democratização do ensino jurídico no Brasil. Não foi bem isso. Na verdade, quem iniciou isso foi lá atrás. LFG, Luiz Flávio Gomes, o Damásio, o Marcato, o Flávio Monteiro de Barros, né? Foram essas pessoas que... O pessoal lá do Pretório, mas né? É que você, Renato, iniciaram isso, né? Que você, se me permite, você iniciou um novo jeito de manejar a situação. E talvez eu vou confessar uma coisa a vocês hoje aqui e a você que você não saiba. Você ajudou muita gente que não era seu professor, estão aqui a ganhar dinheiro. Foi. Porque quando você começou a estourar no CERS, nós lá do LFG começamos a falar, meu Deus do céu, estamos perdendo aluno pro homem, estamos perdendo aluno pro homem, estamos perdendo aluno pro homem. E a gente falava assim, mas olha, e se o Renato quiser me levar, aí o Luiz Flávio falava assim, vamos aumentar a hora-aula, porque aí o Renato não mexe com vocês, vamos aumentar a hora-aula, olha, o Renato tá pagando participação, vamos aumentar a hora-aula, Vocês começaram a jogar pesado comigo. Né? Aí a gente começou a ganhar bem indiretamente por sua causa também. Cara, a TV de retorno parou aqui, mas tá tranquilo. Na verdade foi assim, foi uma maneira que eu tive no passado de conseguir bons professores, né? Eu praticamente, naquele momento, vamos lá, nós estamos falando aí de 2009, 2010, por aí, o sistema de pagamento era hora-aula. Hora-aula. E aí eu inventei de dar participação nos lucros. E aí mudou o jogo, a galera começou a ganhar muito dinheiro. E, olha, eu vou te falar, muito professor ficou rico comigo, muito professor ganhou muito dinheiro e eu mudei o mercado para desespero da maioria dos cursos, né? Porque a galera... Mas como eu era professor, eu queria que todo mundo ganhasse bem. Mas hoje também esse mesmo sistema que eu lancei naquela época, que valeu, hoje já voltou. Hoje já não funciona mais. É verdade. Né? Porque hoje a margem é muito menor, os custos são maiores, mudou, né? Mas vamos, André, falar um pouco da sua história, meu amigo. Por que você escolheu ser advogado? O que te motivou? Quem te motivou a fazer direito? Olha, eu sempre tive um professor praticamente dentro da minha casa. Tenho no Amador Paz de Almeida, meu tio, irmão do meu pai, saudoso Amador, um segundo pai a minha vida inteira. O Amador foi professor de Direito do Trabalho e, à época, Direito Comercial. Juiz do Trabalho, ele fundou à época a 30ª Junta de Conciliação e Julgamento aqui de São Paulo, chegou a desembargador no TRT, até hoje tem a plaquinha Amador Paz de Almeida lá no TRT, professor do Mackenzie, diretor do Mackenzie, professor da PUC durante longos anos,
E eu cresci vendo o meu tio manejar isso com uma simplicidade, ao mesmo tempo uma autoridade muito grande. Competência também. Competência muito grande, muito grande. Eu poucas vezes, Renato, conheci uma pessoa tão humilde como o Amador. O Amador, por exemplo, só a título de ilustração, o Amador, por exemplo, nunca andou no banco de trás no carro do tribunal. Ele falava, não, o motorista dele, não, pelo amor de Deus, vou andar aqui do seu lado, para com isso. Você sabe que eu tenho uma história disso, né? Porque eu fui na época que eu fui do Ministério Público, eu fazia às vezes inspeção em Araripina e tudo, e ia com o motorista. E aí você não sabe, quem ia dirigindo era eu. Você tá brincando? Eu ia dirigindo, por quê? Porque é o seguinte, a gente era ameaçado de morte naquela época, investigava prefeito e tudo, e eu nunca falei isso pro motorista, só falei quando eu estava saindo do Ministério Público. Por que eu ia dirigindo? Porque ninguém normalmente não mata o motorista. Mata o cara que tá do lado. Aí eu falei, fica aqui do lado, aí eles iam pensar que o motorista era o procurador. Mas rapaz, quando eles descobriram isso, quer dizer que você dirigia? É claro, eu sou só o motorista, o procurador é ele, te vira ele, poupe o motorista. Essa é uma tática boa. Isso é verdade, eu ia dirigindo, até porque eu não tinha muita paciência, deixa eu vou dirigindo. Descansa aí. Essa tática é boa. Bota meu paletó. Essa tática é boa. E eu, voltando ao assunto, o Amador foi um segundo pai para mim a vida inteira, né? Mas a vida inteira, literalmente, desde menino, meu pai, infelizmente, ele não tinha condições de arcar com os meus estudos, e o Amador bancou isso desde cedo, e eu fiz direito... Era um segundo pai para você. Sem sombra de dúvida. Eu fiz direito por causa do Amador. Cheguei a fazer concurso da magistratura, mas vi que não era o meu local ali, chegamos a conversar, eu passei nas 2 primeiras fases, isso foi no ano 2000, exatamente no ano 2000. Magistratura em São Paulo, para fazer a prova, tem que ir de terno, né? Era complicado, era complicado, era mesmo. Não, o pessoal, quando ia para a segunda fase, já se achava juiz. Já se achava já ia de terno. Eu falei, meu irmão, nem passou, já tá de terno, mas né? sempre fui um apaixonado pela advocacia, isso diferente dele, né? Eu lembro que nós tivemos uma conversa naquela época e eu falei, Amador, eu não vou comparecer na prova de sentença porque eu quero advogar. E começando a advocacia, né, me formei em 98, então começando ali a advocacia, advogando para qualquer ladrão de galinha, né, a advocacia empresarial. Graças a Deus, hoje nós nos damos ao luxo de poder dizer isso, depois de 27 anos como advogado, e vincular, né, ter um nicho um pouco mais vinculado, como estamos juntos aí, entrando nessa juntos agora também. É uma grande honra estar com você nessa advocacia, tê-lo como advogado, tê-lo como um parceiro também do escritório, estarmos juntos nisso, nessa luta, literalmente nessa luta, que é a advocacia, Renato. E também o professorado começou a entrar, porque eu comecei a assistir aula, fazer cursos que o Amador ministrava, então eu devo boa parte disso a ele. E essa história, esse negócio de dar aula aqui, eu não sei hoje, mas na época, quando eu não era advogado, mas alguns colegas eram, quando você dava aula, às vezes você conseguia muito cliente. Por exemplo, Paulo Machado, que deu aula há muitos anos para mim, né, dava aula de ética e tudo, e ele é um excelente advogado na área penal. Ele fala, Renato, eu não paro de dar aula, de dar aula em universidade, porque lá ele consegue indicação de muitos clientes. Acontece isso com você também? E o meu início, eu cheguei uma época no escritório, Renato, isso é tão importante, que eu cheguei uma época no escritório de 100% dos meus clientes serem alunos ou ex-alunos. Caramba. 100%. Então, eu tirava os meus clientes de lá. Né? Eu tirava os meus clientes de lá. Eu tive presente, na nossa época, né, nova, como advogado, bem mais novo, nós não tínhamos, por exemplo, business experience jurídico não que tinha você nada, né? Brilhantemente faz. Não tinha nem rede social, não tinha nada, não tinha absolutamente nada, né? Nós levávamos o escritório como meu pai até hoje fala para mim, vai para o escritorinho? Porque meu escritorinho era um escritorinho realmente pequeno no começo, né? Eu fiz estágio, me formei advogando para o Robortella, que era um grande advogado aqui em São Paulo, é um grande advogado, Luiz Carlos, aqui em São Paulo também professor. Então sempre tive nesse meio mais voltado para o lado empresarial. Mas naquele primeiro momento, cara, que pintasse ia. E você quando dava, eu não sei se você ainda viaja para dar aula, né? Bastante.
logo no início da minha carreira, eu ganhava muito dinheiro. E naquela época, gente, era comum, não tinha essa questão do controle fiscal que tem hoje. Então, eu só falo porque está prescrito. Então, naquela época, era comum você viajar e você ia dar aula, por exemplo, num curso tal em Fortaleza, uma turma para o TRT. Aí tu dava lá, passava o final de semana dando aula de manhã, de tarde, de noite, terminava, o cara te pagava com cheque, os próprios cheques dos alunos. Não sei se você passou por isso. Passei muito por isso. Em curso preparatório para magistratura não do era? trabalho, eu passei isso cheque demais. Daí a mulher ficava reclamando. Aí quando eu chegava em casa, tua mãe, amor. Dá um cheque. Eu dava o cheque pra ela preencher, que tinha que botar o cheque nominal, depositar. Isso, se voltasse com o cheque. Mas era e às vezes ganhava dinheiro também, às vezes chegava com dinheiro, né? Dinheiro, mas eu recebi muito em cheque de aluno. Vinha um envelope, você abria o envelope, a menininha da secretaria somava ali, e era cheque aqui, R$800 aqui, porque acumulava as horas aulas para você ganhar ali, né? 800 aqui, 300 aqui, no final das contas você ganhava 1.000, que a época era bom, mas, né? Voltando, e quando o cheque do aluno voltava, rapaz, trocava lá no curso. E tinha declaração? Não tinha declaração de nada, não. Aquele tempo era assim, ó. Aí depois as coisas hoje não é mais assim, mas era um tempo interessante, né? Era um tempo que acho que a gente aprendeu muito, né? Rapaz, eu lembro muito, rapaz, olha, é um tempo que não quero mais não, mas assim, foi muito bom. E aí você começou a crescer na advocacia, né? E como professor se tornou um professor consagrado, escreveu livros, tem suas obras aí. E nunca quis ir para magistratura. Nunca quis. Que sempre advogar, né? Que sempre advogar, amo advocacia e amo dar aula. Magistério para mim é um negócio que eu não quero parar. Diminui muito, é bem verdade, estou com 52 anos, a idade vai chegando, a gente não aguenta mais dar esses cursos como você dava lá, eu dava no saudoso Luiz Flávio. Nossa, meu Deus do céu. Tinha semana inteiro, que eu já dei, tinha semana que eu dava, sei lá, 40, 45 horas de aula por semana. Eu cheguei a isso. Eu lembro rouco, velho. Ficava sem voz totalmente. Eu lembro um sábado que eu dei aula no LFG, num sábado para turma que começava das 8 às 10, uma turma, das 10 ao meio-dia outra turma, do meio-dia às 2 outra turma, das 2 às 4 e das 4 às 6. E era a mesma aula que você dava de 2 em 2 horas. No final das 4 às 6, você contava a mesma piada, você olhava e falava, não é possível esses caras estarem rindo disso ainda. Era uma loucura, assim. Eu cheguei a um ponto de dar aula, falar tudo que eu tenho que falar sem estar prestando atenção em mim mesmo. Não sei se chegou a esse ponto. Eu já cheguei. Não, você tá prestando, não cheguei a esse ponto. Cara, cheguei, cara. Eu tava falando de remuneração e salário. Remuneração é igual salário mais gorjeta, né? O salário pelo 30% de base. Eu tô falando, dando aula e tô pensando lá em o que eu vou fazer aqui quando acabar aqui tudo. Olha que louco. Porque isso, era tanta aula, gente. A mesma aula, Virava ficava automático. Você já entendeu? E hoje depois mudou. Aí quando veio online, aquela coisa toda, a gente. Né, diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante, né? E o culpado sou eu mesmo, viu? Ele mesmo. É por isso que eu falo que quando ele tá sendo humilde, quando ele fala que não revolucionou o ensino de cursinhos preparatórios. Porque quem, num primeiro momento, concordo, Damásio, Luiz Flávio, Flávio Monteiro de Barros, Marcato, mas quem veio com essa revolução para realmente fazer nós, professores, ganharmos dinheiro e com os cursos online foi esse cara que está aqui do meu lado. Veio com uma ideia brilhante. E, aliás, deixa eu fazer já que a gente está conversando aqui, de onde surgiu essa ideia do online, cara? Desespero. Eu vou te contar, desespero. Por que era desespero? Adorei. Eu montei, o que aconteceu? Quando chegou o início de 2009, eu resolvi montar o SES. E aí eu vendi tudo que eu tinha, peguei dinheiro emprestado, adiantamento de direitos autorais, vendi tudo, juntei uma grana e montei o curso. Como procurador ainda. Como procurador. Só que o que aconteceu? Eu era um empresário novinho, neófito, e cometi um erro. Eu quis fazer a mesma coisa que outras pessoas já faziam, com mais tempo, com mais dinheiro, com mais know-how. Ou seja, eu queria ser o LFG, eu queria ser o Damásio, eu queria ser o Marcato, eu queria ser o Pretório, eu queria ser o FMB, e eu jamais seria. Porque, primeiro, os caras já estavam ali, tinham muito dinheiro. O Luiz Flávio somente era o maior curso, ele tinha... Primeiro, o Luiz Flávio era super competente, não trabalhava igual um chinês. Verdade. Né? Trabalhava muito determinado.
E eu quis fazer. Aí o que eu fiz? Montei um curso via satélite. O meu primeiro curso era satélite. Eu peguei, eu aluguei antenas e tudo e comecei a fazer a OAB para as faculdades. Nossa. Só que o que aconteceu? Foi em janeiro de 2009. Quando chegou em setembro de 2009, estava quebrado. Ninguém quis. As faculdades que eu consegui não me pagaram. Isso é literal, você não está falando. Não, isso figura estava de quebrado mesmo. Caramba. Não tinha dinheiro nem para pagar o 13º. Aí uma professora, Vólia Bonfim, Olha, nossa querida amiga. minha professora até hoje, quando alguma coisa de trabalho não sei, eu vou perguntar a ela. É. Dificilmente ela não sabe. Genial. Uma vez ela, Renato, preciso dar uma aula aí para você de empregado doméstico. Eu falei, tá bom, agora quanto tempo você quer? 5 horas. Eu falei, como é? Olha, 5 horas para aula de empregado doméstico. Não tem conteúdo para isso não, mas ela tinha, cara. Ela é impressionante. Ela tinha 5 horas. Falar 5 horas de empregado doméstico, o André sabe que não é fácil. Não dá tem para mim, jeito, não. Não dá, não. 1h30 no máximo. E olha lá, rolada boa. esticando. Rolada boa. Aí ela falou assim, por que você não monta um curso online? Eu falei, vou tentar. Aí montei o primeiro curso online, que foi o Ministério Público do Trabalho, que era o meu concurso na época. De 28 alunos, nós passamos de 27. Falei, opa. Aí montamos o segundo, logo em seguida teve o auditor fiscal do trabalho. Eu fiz o primeiro, o segundo e quarto lugar. E ali eu resolvi, vou mudar. Fechei o satélite, fechei o presencial, montei várias salas de aula com estúdio e migrei para online. Isso tudo em 2009. Aí deu certo. Aí você explodiu. Foi isso. Na verdade, foi uma ideia de Vólia. Foi ela que deu essa ideia. E foi um desespero, porque não estava dando certo o satélite. E assim, as pessoas foram que falaram, Renato, você foi um visionário. Eu falei, mas foi sem querer. Não foi eu. Eu tive essa visão. Não, foi necessidade. Eu falei, vou tentar. Era a única chance que você tinha para manter alguma coisa? E aí deu certo. Porque, veja, aí as pessoas começaram a perceber, poxa, se eu vou ter que assistir no telão, é melhor assistir na minha casa, no meu computador. Claro. Ou na minha televisão. Aí as pessoas começaram a perceber. Só que na época, a gente já estava falando de 2009, 2010, a internet era discada. Ainda era, entendeu? Ainda tinha IG. Aí, nossa, é verdade. Orkut, exatamente. Eu não tinha, os bancos, você não tinha segurança bancária para usar banco. Então, era complicado, meu irmão, era complicado. Então, a gente teve que criar tecnologia. Na verdade, eu me transformei numa empresa de tecnologia que monetizava educação. Não tinha. Hoje você tem a Hotmart, você tem a Rubla, você tem... tem inúmeros. 500 plataformas. Hoje é muito fácil você montar um curso. É verdade. Mas na época, não. Em 2009, eu vou dizer para vocês, eu acho que eu fui o primeiro, de forma profissional. Ninguém tinha feito isso antes. Só que aí a galera começou e explodiu. E aí no final ninguém queria mais o satélite. Depois de uns anos, exatamente. Né? Todo mundo migrou. Mas foi assim, foi necessidade. Foi necessidade e sorte. Mas quem começou essa bagunça toda não fui eu, foi a LFG, Damásio, Marcato. Eles são a primeira onda. Eu surfei a segunda onda. É verdade. Mas de uma maneira diferente também. De uma maneira diferente. E aí você cresceu. Mas vamos lá. E eu soube que você me contou que você passou nesses últimos 3 anos por muitos desafios, né, no campo pessoal, principalmente na perda de alguns familiares, na sua própria saúde. Conta um pouco o que você viveu para a gente falar no próximo tema, que é a cultura de si mesmo. Mas por que te motivou isso? O que aconteceu nesses últimos anos? Foi isso, inclusive, que nos aproximou. Exatamente. Aliás, eu quero deixar claro a vocês que existe uma única palavra, que são 2 que você tem para um amigo tão especial e que te auxiliou tanto em momentos tão complicados. É obrigado e gratidão. Isso, esse cara que está aqui do meu lado vai ter a minha eterna. Mas não fiz nada, fui só um instrumento de Deus. É porque eu não conhecia, por me pareça, eu não conhecia o André pessoalmente. Verdade. Eu vim conhecer recentemente. Mas a gente conversando, batendo papo, né? E do nada eu recebo um WhatsApp dele, e eu numa fase ainda muito complicada, muito difícil. E esse cara, vou falar um negócio para vocês, por intermédio, certamente, de Deus, mas esse cara me tirou literalmente da cama. Começando a falar disso, eu em 2022, 2021 nós tivemos, 2020 a Covid, né, que foi muito difícil, né, para todos nós,
Eu tinha um irmão que era músico, um grande músico, um brilhante músico, era guitarrista profissional, vivia disso. E nós sabemos que o nicho mais afetado foi esse nicho de eventos. Então ele parou de tocar, parou de ter shows. Sim, parou, a pandemia, né? A pandemia acabou com tudo, entrou em depressão, começou a beber muito. E determinado dia, minha mãe, morava meu pai, minha mãe e meu irmão. Minha mãe me liga que ele tinha caído no chão. E eu peguei e fui lá, ele estava com o rosto todo ruim e tal, não sei o que, fui levá-lo ao hospital, levei ao hospital, meus pais naquela época já velhos, já com idade, meu pai ainda está vivo, está com 90 anos, meu querido velho, seu Arnaldo, e meu irmão pegou o Covid naquela época, passou o Covid para minha irmã. A minha irmã, num domingo, estava tomando um vinho comigo em casa. A relação foi de tempo, isso é exatamente essa, irmão. Minha irmã, num domingo, estava tomando um vinho comigo em casa. Numa quarta-feira, ela foi internada. Na sexta-feira, ela foi entubada. Na segunda, ela morreu. Nossa. Meu irmão curou do Covid, mas já com a depressão por não estar trabalhando. E na cabeça dele veio, matei a minha irmã. Aí meu irmão se afundou. 4 meses depois, meu irmão faleceu de Covid. Meu também. Deus. Minha mãe, a partir daquilo, nós tinha perdido 2 filhos, minha mãe e meu pai, eu, meus 2 irmãos, eu era o caçula. Você ficou o único filho sobrevivente. Fiquei o único filho. E a minha mãe ficou inválida sem poder levar um garfo à boca. Todos falavam que era sequelas também do Covid, enfim. Eu acredito que era muita depressão, muitas coisas, mas minha mãe foi uma mulher sensacional, uma mulher divina, podemos dizer assim. Minha mãe dedicou a vida dela a Deus. E minha mãe nunca reclamou, nem quando estava nesse estado quase que vegetativo, porque ela falava e ela pedia para quando ela fosse ver os netos, meus filhos, quando ela fosse ver meus filhos, que ela deixassem ela arrumadinha, sentada, não deitada, sentada e tal. Lembro dela demais, Dona Yara, minha querida, Nossa Senhora, meu Deus do céu. E aí eu estava na academia, sempre fui um cara, né, de fazer esporte, esse tipo de coisa. Eu estava na academia, senti uma dor muito forte próximo da região aqui, falei, é apendicite, deve ser. Fui para o hospital. Peguei o carro, fui para o hospital. Eu lembro que eu ia para o Sírio-Libanês, mas morando ali, Perdizes, o São Camilo era do lado, que era na Avenida Pompeia. Eu falei, não, vou chegar no São Camilo mesmo, que é um excelente hospital. E foi a sorte, você vê que são coisas que é Deus mesmo, não tem o que falar. E quando eu cheguei no hospital, eu não consegui dirigir até o pronto-socorro. Eu parei no pronto-socorro infantil no meio e desmaiei de dor. Nossa. Uma dor fora do normal. Me levaram, eu lembro que depois disso eu já acordei lá dentro do hospital, já tinham me dado 10 ml de morfina, depois me deram mais 2 ml, e aí o médico falou, olha, você precisa ir para a tomografia, e eu na tomografia desmaiei de novo de dor, porque eu não conseguia esticar para fazer a tomografia. E eu lembro que os médicos falaram, nós não vamos conseguir fazer a tomografia, e alguma coisa me veio falando, eu preciso fazer essa tomografia, nem que eu morra de dor, senão eu vou morrer. Eles precisam saber o que está dentro de mim. Alguma coisa precisa ser, não é normal isso. E eu lembro que eu fiz a tomografia, o médico, o Dr. Marcel, ele chegou para mim depois e falou, André, eu não vi nada na tomografia. Quando você escuta eu não vi nada na tomografia, você fala, pô, que bom, né? Eu falei, moço, que bom, né, doutor? E com muita dor. Ele falou, não, eu não vi nada porque tá tudo espalhado dentro, seu intestino certamente rompeu. E só 5% das pessoas que têm rompimentos de intestino ficam vivas, porque contamina tudo. Sim, da infecção, dentro, né? Uma infecção generalizada. Ele falou, nós vamos para a cirurgia daqui meia hora. Fomos para a cirurgia, foram 7 horas de cirurgia, tomei pontos aqui, fiquei com bolsa de colostomia. 2 dias depois que eu estava na UTI, meu tio Amador, que nós já falamos bastante hoje, faleceu. Bom. 4 dias depois, eu ainda na UTI, minha mãe faleceu. E aí o Dr. Marcel chega para mim e fala assim, eu já te proibi de ir no velório do teu tio,
Porque está com tudo aberto, André. Está, assim, o lugar mais fácil de você pegar uma infecção, uma contaminação, é no velório. Mas eu não posso te proibir de despedir da sua mãe. Então você vai de ambulância, mas eu só vou te pedir porque você vai 15 minutos, você vai com o enfermeiro. Eu fui com a roupa, Renato, parecia um astronauta no velório da minha mãe, assim. Nossa. Tudo, máscara, tudo, assim, para não pegar nada. Fui, despedi da minha mãezinha querida e voltei para o hospital. Ainda estava na época da Covid ainda. Estava né? na época da Covid ainda. E voltei para o hospital. Ali, quando eu saí do hospital com uma bolsa de colostomia, depois de 27 dias internados, aonde você verifica os seus amigos. Falar uma coisa para vocês que vocês muitas vezes podem não acreditar, mas durante 27 dias eu não recebi nenhuma visita. Nenhuma visita. Ninguém foi me ver no hospital. Todos os meus amigos, professores, amigos ditos queridos, à época eu não recebi uma visita no hospital. Caramba. Voltei depois de 27 dias para casa e aí mesmo com a bolsa de colostomia entrei numa depressão monstruosa. Por quê? Não pude voltar para casa, tive que morar com meu pai para cuidar do meu pai. Sem brincadeira, depois de 4 dias que eu estava em casa, meu pai teve um AVC. E eu fui socorrê-lo no quarto dele, ele caído, né? Eu fui morar na casa do meu pai para cuidar dele. Ele caído no chão, eu não conseguia levantar, eu perdi 33 quilos Nossa. nessa cirurgia. E a bolsa de colostomia estourou, foi, né, literalmente para tudo quanto é lado. Enfim, a ambulância chegou, tal, conseguimos levar ele ao hospital, eu com a bolsa de colostomia. E realmente aí foi muito difícil. Meu pai se recuperou, voltou para casa depois de um determinado tempo, eu não podia visitá-lo no hospital. E comecei a perceber, em determinado dia, um certo Renato Saraiva me liga. Isso já foi recente, já. Né? Isso já foi recente, mas eu estava ainda, eu passei 2 meses sem sair da cama. E comecei este ano ainda, nós estamos em 2025, este ano ainda, em muitos dias, sem coragem, numa luta terrível comigo mesmo, com a minha cabeça, para conseguir sair da cama. A luta para levantar da cama, meu irmão, era um negócio fora do normal. Eu acordava, eu não via a hora do dia passar para tomar um comprimido e dormir. Eu não tinha força, ânimo, vontade, absolutamente fazendo absolutamente nada. E quando você me mandou aquela primeira mensagem, eu te contei um pouco dessa história que eu estou contando agora, em primeira mão, na verdade, eu não contei isso ainda. Aquilo mudou minha vida, cara. Por isso que eu falo que gratidão e obrigado é muito pouco, mas são as palavras que existem para eu estar aqui do teu lado. Nada, assim, eu sempre falo, foi um instrumento só de Deus. E aí todo dia eu perguntava, como é que tá seu pai, e tudo, mandava um louvor, mandava tudo, isso foi, né? Isso foi me tirando, isso foi te animando, né? Foi me animando muito, mas muito. No Business Experience jurídico que nós tivemos, que eu fui ser convidado, um evento fabuloso que nós teremos de novo, né? Teremos agora, dia 29, 30 e 31 de agosto. Gente, não percam. Olha, eu estou falando sério, isso vai mudar a sua vida, porque mudou a minha. Então vai mudar a sua vida. Escuta o que eu estou te falando, vai mudar a sua vida. Eu não estou falando só do ponto de vista de você ter um escritório, você que é dono de um escritório, né? Prosperando, um escritório, tê-lo como uma empresa, efetivamente, né? Por isso que em inglês, principalmente no inglês americano, eles chamam de firm, né? De firma. O escritório é uma firma, realmente, é uma empresa. A mudança do empresariado, da advocacia, mudou muito. Você vai aprender muito no Business Experience. E foi onde eu conheci também o pastor Carlos, que... com palavras, choramos mais do que conversamos, mas com palavras lindas, realmente literalmente me tirou da cama. Aí, para mim, é uma vida nova. Oh, meu Deus, que bom, que bom. Eu fico muito feliz com isso. Eu costumo dizer que eu reencontrei o meu propósito, né?
Hoje mesmo eu estava na imersão, lá na mentoria com o Thiago, né? E ele falou que, assim, você tem a missão 1 e a missão 2. A missão 1 é a profissão que você escolhe para você ganhar seu dinheiro. Né? Seja ser advogado, se ser engenheiro, se é médico, se é arquiteto, se é pedreiro, se é arquiteto, não interessa. Essa é a missão 1. E a missão 2 é que você precisa entender o seu propósito, o que você tem que fazer que vai agradar a Deus, né? Qual é o seu propósito? Às vezes coincide da missão 1 ser a mesma da missão 2, ou elas estarem unidas, mas às vezes não. No meu caso, eu sempre achei que eu tinha uma missão 2 ligada à área da educação, na área de ser um exemplo, um líder para as pessoas. E isso aconteceu no SESI. Eu ajudei muita gente a prosperar, a realizar os sonhos de ser advogado, de ser promotor, de ser juiz, de ser procurador. Muita gente prosperou. Mas eu acho que hoje o meu propósito modificou um pouco, porque além disso, eu acrescentei, desde 2022 eu sou cristão, eu acrescentei o propósito de apresentar, né, de ser um instrumento de Deus para apresentar Jesus na vida das pessoas. E eu tive essa oportunidade, né, com o André, de mostrar, bicho, tem aqui, ó, você já viu falar que Jesus Cristo é o Salvador e tudo, e aí começamos a conversar sobre isso tudo, e hoje eu também trabalhei isso na mentoria. Todos nós temos a nossa fragilidade, todo humano é um ser frágil. E não importa, você pode ser milionário, você vai ter, aliás, os milionários às vezes são mais frágeis do que aqueles que não são. Então, a gente tem a fragilidade, e aí quando a gente tem a fé, ela nos ajuda a enfrentar esses momentos em que a nossa mente está frágil. Nosso corpo e a nossa mente está frágil. E eu acho que foi isso que ele encontrou. Ele encontrou na fé, em aceitar Jesus, a força que ele precisava para vencer, né? A depressão, essa fraqueza, essa vontade de não viver. E eu tenho fé e certeza que daqui vai ser cada vez melhor para ele. Então eu fico muito feliz, cara. E não fui eu volto a falar, não fui eu. Até porque eu não tenho esse poder. Quem tem esse poder é o Espírito Santo. Eu fui apenas um instrumento para lhe ajudar. E que você no futuro, eu tenho certeza que você vai agora se aprofundar. Eu tenho certeza que no futuro você vai ter oportunidade de também ser instrumento de ser usado por Deus para ajudar outras pessoas. E aí você vai ver como é gostoso isso, como é bom. Você sabe que eu estou iniciando um projeto novo, né? Isso. Que tem um pouco a ver com isso. Ele é embrionário ainda, eu estou gestando isso, mas isso tudo surgiu no Business Experience, com a sua palestra, principalmente naquele dia, que eu denominei, como você acabou de falar... Cultura de si mesmo. Da cultura de si mesmo. E você como é esse projeto? Esse projeto, Renato, ele consiste na procura de um eu melhor, na procura de um eu mais significativo. Tudo, até Deus, depende primeiro de você. Sim. Né? Nós temos aquela piada que um cara ficou perdido numa ilha e aí, de repente, passa um barco, ele vira e fala assim, não, puxa, esse barco aí não vai conseguir chegar porque ele não é a motor. De repente cai um colete salva-vidas e ele fala, não, esse colete salva-vidas não vai me ajudar porque eu não sei nadar. Passa um helicóptero, ele fica escondido lá. Aí ele acaba morrendo. Quando ele chega lá em cima, ele olha e fala assim, pô Deus, você não me ajudou? Ele falou, você queria que eu fizesse mais o quê? Eu mandei helicóptero, eu mandei barco. Ou seja, a cultura de si mesmo, ela demonstra que inteligente é diferente de ser culto. Você pode ser culto sabendo que tomate é uma fruta, mas você também tem que ser inteligente o suficiente para saber o que não coloca o tomate na salada de fruta. Não é? É verdade. Então, essa cultura de si mesmo, ela tende a demonstrar que você precisa cuidar do ser, de si próprio, do seu eu. Teve uma frase muito marcante sua na palestra que me pegou e dali tudo surgiu. Dali surgiu esse projeto da cultura de si mesmo. Você na palestra, você chegou e falou, porque, gente, quem conhecia o Renato antes, mesmo que eu não conhecesse ao vivo, o Renato
né? Sempre foi muito famoso em redes sociais, quando começou a existir o online, dando aula, ainda mais dando aula da mesma matéria que eu, né? Em tese competíamos em cursos diferentes, com livros, obras também para concursos públicos, para OAB, em cursinhos preparatórios. Então, quando eu vi o Renato numa foto recentemente, eu falei, não é o Renato. Não é o Renato, é outro, né? É o Renato Saraiva. Eu tô falando, não é o Renato Saraiva. Eu falei, não é o Renato Saraiva. E, poxa, pelo amor de Deus, um cara que realmente se você colocar uma foto dele de 10 anos atrás, uma foto dele hoje, ele tá 10 vezes melhor. Não precisa nem 10 anos, não. Se você pegar, se você for no meu Instagram, for lá para setembro, outubro do ano passado, pô, eu tava 15 quilos mais gordo, eu pintava o cabelo, eu não tinha preocupação com a roupa que eu vestia, com o relógio que eu usava, com a imagem, entendeu? Enfim, realmente mudou bastante, né? E aí eu comecei a perceber, irmão, que isso não era vaidade. Isso. Isso era o cuidado que você tem que ter com si próprio. A cultura de si mesmo, ela decorre deste cuidado que você tem que ter com si próprio. Lembro de uma frase sua falando assim, como é que eu posso, com respeito a todos, isso estou colocando entre parênteses porque foi ele que disse, com respeito a todos, eu não estou julgando absolutamente ninguém, mas como é que eu posso querer mentorar alguém se eu não me cuido? Se eu não cuido de mim mesmo, como é que eu posso cuidar de outro? Isso. Né? Como é que eu posso tá aí gordo, tá com uma imagem de qualquer jeito, né? Sem preocupação com a imagem. Sem preocupação com a imagem, com dó de gastar dinheiro comigo mesmo. Né? Se as pessoas precisam ver em mim alguma coisa que desperte para ajudá-las. Eu achei isso bastante interessante. A partir de então, a cultura de si mesmo, esse projeto embrionário que eu estou começando a trabalhar para poder colocar para as pessoas que a parte principal na vida delas é ela mesma. Costumo dizer que nossa vida ela é como literalmente como um eletrocardiograma. Buscamos sempre a felicidade, a estabilidade, mas isso nunca será possível. E o eletrocardiograma é aquele examezinho que vocês sabem que fica, né, para cima e para baixo, é a vida. E deem graças a Deus todo dia. Agradeçam a Deus por acordarem. Agradeçam a Deus por fazer as coisas mais simples do mundo, porque elas são as preponderantes. Porque quando aquela linha fica reta, já era. Acabou, você perdeu sua chance. E o tempo passa assim. O tempo é uma grande moeda. É a maior moeda. Nós agora que já sabemos que não teremos mais pela frente o que passou, sabemos que essa moeda tempo é uma moeda que a gente precisa contar muito. E a cultura de si mesmo, ela tem muito a ver com isso. Eu costumo dizer que as pessoas que eu puder, daqui a um tempo, ajudar com a cultura de si mesmo, quando algo inevitável chegar, que é a morte, que ela te pegue vivo. Perfeito. E é fundamental que você cuide do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Entendeu? Verdade. Nossa, corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. Né? Até porque é fundamental isso. E a gente está vivendo num mundo doente, gente. Né? O mundo não é só de Brasil, no mundo como um todo tá doente. Né? Doente. Então é preciso, e hoje o foco, né, é a saúde mental, é a inteligência emocional. É isso que hoje a gente tem que buscar. Né? Buscar exatamente ter essa estabilidade emocional, essa saúde mental. E nós somos frágeis mentalmente. Então a gente precisa se cuidar, entendeu? O ser humano, ele é naturalmente frágil. Nós não podemos nos subestimar. Nós não podemos subestimar a nossa própria mente. Nós temos que colocá-la num padrão de excelência. Exatamente. Isso precisa ser um padrão de excelência. Eu cheguei ao ponto de, no começo do ano passado, eu almoçando com meu pai hoje está com 90 anos, e
quase eu perdi esse ano, há pouco tempo atrás, e foi aí que eu tive algumas recaídas em relação à depressão, essas coisas todas, em que esse rapaz aqui ao lado, esse moço me ajudou mais uma vez muito. E eu lembro que o ano passado, em março do ano passado, meu pai chegou para mim e falou assim: poxa, você gosta tanto de musculação, você vai para academia todo dia. E meu tio chegou a ser Mister São Paulo, o Amador Paz de Almeida chegou a ser Mister São Paulo na época dele. E aí meu pai falou assim: poxa, antes de eu morrer eu queria te ver num palco. Aquilo mudou uma chave na minha cabeça muito grande. Eu tenho um querido amigo que é o Felipe Franco, que é deputado estadual aqui em São Paulo e fisiculturista, que me ajudou muito nesse sentido, inclusive com o seu próprio coach, com o seu próprio treinador, que é o Felipe Fonseca, e consegui virar atleta de fisiculturismo, tá num palco, numa segunda colocação ano passado, tendo classificação mais para frente, para subir em outros palcos. Só não estou dando a devida atenção, porque o escritório não está deixando. Mas realizou o sonho do seu pai. Mas realizei o sonho dele, ele tem uma foto com ele, com o meu troféu. E essa é a cultura de si mesmo. É isso que eu quero mostrar. É isso que eu quero mostrar para os outros. Um pouco, Renato, daquilo que eu aprendi com você, que eu venho aprendendo com você nas suas mentorias e nessa fase sua tão gostosa de aprendizado também, e poder ensinar e levar aos outros aquilo que você vem levando. Que legal, fico muito feliz com isso, gente. E, eu sempre digo, você precisa sempre estar conectado a outras pessoas. Eu sempre falo que um dos motivos que eu saí de Recife é que eu precisava voltar a ser o menos inteligente da mesa. Eu precisava voltar a estudar, eu precisava voltar a aprender. Para isso eu precisava me conectar com pessoas que estão numa posição que eu quero alcançar. Não é posição de grana só, não. Uma posição em todos os sentidos. E aí eu vim para São Paulo para isso, né? Em busca de conhecimento, em busca de conexões, de relacionamento, e para crescer, inclusive espiritualmente. Claro. Inclusive espiritualmente. E isso tem sido transformador para mim, para o meu casamento, para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. Para mim. Tá vendo? Então, isso aqui é bom. Mas já partindo aqui para uma parte final, vamos deixar de falar, tem dois juristas aqui de direito do trabalho, vamos falar o que você está achando dessa loucura da CLT. Eu vou começar a defender uma tese da reforma, né, da nossa CLT, que é de 1943. E eu estou usando algumas teses. Já vão sair algumas publicações nesse sentido. Quer ver? Esse ano, no primeiro trimestre, quase 40% das rescisões do contrato de trabalho foram pedidos de demissão. Ou seja, de cada 10 trabalhadores que foram mandados embora ou que saíram da empresa, 4 pediram demissão. Muito alto. Ano passado, o próprio presidente Lula disse que o trabalhador não queria mais ser CLT. O próprio presidente Lula tem lá, só você botar no Google, você vai ver que você vai achar várias pessoas falando tudo. Agora, no mês de maio, tinha uma reportagem muito interessante dos jovens falando assim: se tudo der errado, eu vou virar CLT. Ou seja, a geração que chegou agora não quer ser CLT. Ela quer ser empreendedora, que ela quer ser influencer. Os influenciadores, né? Tem muita gente aí querendo ficar rico, ensinando pessoas a ficar ricas. Essa frase é sensacional. Tem muita gente querendo ficar rico, ensinando pessoas a ficar ricas. E então os influenciadores acham que todo mundo que está na internet, que está vendendo produto, vai ficar rico, e não é assim. Isso não é verdade. Então começou um processo muito forte, né, de depreciação da CLT. Então o cara quer CLT e mais, veio a pandemia. O que aconteceu? As pessoas experimentaram o home office. Hoje, quando você vai fazer uma seleção de uma empresa, dificilmente você vai conseguir um trabalhador que vai trabalhar presencialmente todos os dias. A não ser que seja no hospital, no comércio, mas normalmente no serviço intelectual, no serviço, ele não quer. Aqui em São Paulo mesmo, os melhores dias... Os melhores dias para rodar aqui é terça e quinta, porque o pessoal fica em casa. Aí o trânsito é uma beleza. Temos o problema da Bolsa Família. Você sabia, André, que em 11 estados, saiu agora essa informação agora, em 11 estados, nós temos mais trabalhadores recebendo Bolsa Família do que empregados formais. Nossa, 11, não sabia. Tudo norte e nordeste. 11 estados. Tem mais trabalhador
recebendo Bolsa Família do que empregado. Eu sou advogado do Sindicato Produtor Rurais de Petrolina e Juazeiro. Lá a gente tem uma dificuldade no campo. As pessoas não querem ser empregadas, não querem ser fichadas. Por quê? Porque se ele for fichado ou for empregado registrado, porque fichado é a linguagem popular, né? Ele perde o Bolsa Família. Ele não quer nem ser casado, porque ele quer ser solteiro ou divorciado. Porque se ele for solteiro ou divorciado e ele tiver uma mulher ou ela tiver um homem, os dois recebem. Se forem casados, normalmente não recebem. Então nem isso eles não querem. Eles querem ser... E aí o que acontece? Eles querem receber o Bolsa Família e trabalhar como um trabalhador clandestino. Chamam lá de trabalhador avulso. O que está acontecendo no campo? Os caras estão cobrando uma diária alta e tem que fazer. Como é que vai fazer a colheita da uva e da manga se não tiver trabalhador? Então, o cara que não é fichado, ele recebe Bolsa Família e recebe uma diária de R$ 150. Ou seja, o cara que não é fichado, ele recebe bem mais do que um trabalhador que tem registro na sua carteira de trabalho. Então, o trabalho precário hoje é de quem é fichado e não de quem não tem sua carteira de trabalho assinada. Isso é assustador. Eu fui sempre um grande defensor da CLT, um defensor da reforma trabalhista. Lancei um livro à época, Reforma Trabalhista, a necessária mudança. Só que eu costumo dizer que pessoas inteligentes sempre estão dispostas a mudar. Se nós verificarmos hoje, e trazendo aqui um paralelo com isso que você está falando agora, se nós verificarmos hoje 3 países que têm os direitos mais protetivos dos empregados, nós vamos falar em todos os países, basicamente, da América do Sul, falando em Venezuela, trazendo Paraguai, que está mudando até um pouco em relação a isso, e trazendo também a Argentina. Se nós falarmos em países que não têm... Porque quanto mais protetivo esse direito, Renato, mais engessado ele é. Sim. E mais caro ele fica. E mais caro ele fica, mais oneroso para o empregador ele fica, né? Essa cultura que você está falando agora, imagina, né? Chegar aos jovens, que o Renato Saraiva acabou de dizer agora. Se tudo der errado. Se tudo der errado, eu viro o CLT. Gente do céu, E eu mostrei para ele a reportagem. Eu vi a reportagem. Coloca lá no Google. Se tudo der errado, você vira o CLT. Tem lá a reportagem. Isso, eu vou postar no meu Instagram. Isso meu Deus do céu. Isso é sensacional e assustador ao mesmo tempo. Exatamente. Porque, veja, se nós pegarmos Estados Unidos, se nós pegarmos Austrália e Canadá, nós teremos os países onde todo mundo quer trabalhar. E é onde nós temos o direito do trabalho muito mais flexível, né? Um direito do trabalho que gerou mudanças e veio com as mudanças. Porque se nós formos voltar lá atrás, naquele livrinho, Lições Preliminares de Direito, do saudoso Miguel Reale. Ou Instituições do Direito do Trabalho, aquele princípio. Nossa, meu Deus do céu, Arnaldo Sosseguin, Segadas Viana, Délio Maranhão. Nós vamos verificar que a ideia do direito do trabalho não era essa, né? Era uma ideia de vanguarda, sem sombra de dúvida. Arnaldo Sosseguin, aos 24 anos, como ministro do governo de Getúlio Vargas, praticamente fez a CLT muito à frente do nosso tempo, daquele tempo, exatamente. Daquele tempo. Mas hoje, realmente, nós estamos num momento extremamente complicado. E é importante que o Renato fale sobre os trabalhadores mais baixos, como ele está falando agora dos trabalhadores rurais. Eu dei uma entrevista para o jornal hoje, há 5, 6 anos atrás, falando sobre a nova legislação dos empregados domésticos e o que tinha acontecido com a Emenda Constitucional 73 em 2013 e depois com a Lei Complementar 150, que regulamentou aqueles direitos dos empregados domésticos. E o que aconteceu quando nós parece que damos mais direito aos empregados, protegendo os empregados domésticos cada vez mais? Nós acabamos tendo uma grande falta de empregados domésticos. Eu tive essa experiência agora. Não quero não. Ninguém quer. Ninguém quer, todo mundo quer ser diarista. Exatamente, eu não quero ser empregado. Quer dizer, você regulamentou os direitos, não quero, eu quero ser diarista. Exatamente, ou seja... Não consegue, velho. Essa frase me assustou, se tudo der errado eu vou ser CLT, mas... André, aqui em Alphaville, as empregadas aqui, as diaristas, cobram de R$200 a R$250 por dia.
Então, em média, 250. Então, nós trabalhamos, por exemplo, 4 dias, R$1.000 semana, no final do mês, 4.000. Por que ela vai ser empregada doméstica? Claro, porque você não vai Registrado. pagar R$4.000 para um empregado doméstico de jeito nenhum. É verdade. Então, o que acontece? Não querem. Aí você tem outro fenômeno agora, que é a pejotização, que está parado no Supremo Tribunal Federal. Os trabalhos em plataforma. Como é que vai ficar? Por exemplo, falaram que iam regulamentar a questão do Uber, do iFood, está hoje, até hoje parado lá. Até e o hoje. interessante é que a galera do Uber não quer ser empregado. Não quer, Se você faz a exatamente. pesquisa, a galera não quer, eu não quero que seja. Então nós estamos vivendo assim um paradoxo onde o próprio trabalhador hoje, ele está rejeitando a CLT. Ele está, mas tem um fundo de garantia, sim, que rende a poupança, né? Que é aquela. Ele não quer mais, ele quer ter liberdade de horário, ele quer ter liberdade de atividade, ele quer ter liberdade, o dia que ele quiser trabalhar, ele vai, o dia que ele não quiser. E nós não estamos encarando, nós que eu falo assim, o Brasil como um todo não está encarando esse problema. Tem que ver de frente esse problema. Hoje as pessoas não querem ser. Então eu estou lançando a campanha, né, de muda CLT. Então realmente está na hora de repensar esse sistema. E é legal assim, aí o presidente da República fala assim, paga mais. Eu vi essa semana. Não, gente, ó, não tem nada de contra a esquerda com direita, porque todos têm o mesmo discurso. Consideração Pague mais que o trabalhador vai querer ser empregado. Sim, diminua a carga tributária, Exatamente. que aí a empresa pode pagar mais, porque as pessoas não sabem, para cada R$1 que você paga, é R$1,20 que você paga de O tributo. empregado é caríssimo para o empregador hoje. Não é só pagar mais. E a carga tributária vai ficar o mesmo, né? A conta não fecha. A conta não fecha. E aí, por exemplo, ainda tem a discussão de agora a redução da carga horária. Uma deputada aí que fala hoje pode até dar uma parada, mas foi um boom na internet, Nossa reduzir Senhora. de 44 para 36, para 38. E aí, quem vai pagar essa conta? Vamos fazer igual aos Estados Unidos, que eu ganho salário por hora. Cada um faz a sua jornada, cada um trabalha contra as horas que precisa. Pronto, acabou. Mas esse sistema, ele está falido. Completamente. Esse sistema acabou. E tem aí, em função disso, tem a indústria da reclamação trabalhista. Aí você tem o Supremo Tribunal Federal querendo voltar com a revisão trabalhista, a homologação perante o sindicato sendo obrigatória. Então, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso trabalhando em cima disso. Ou seja, gente... E uma insegurança jurídica muito grande. Uma insegurança, não é? Muito grande. E segurança jurídica é uma consciência constitucional que deve ser dada ao cidadão. Né? É muito complicado um cliente chegar para você hoje. Eu tive essa experiência hoje no meu escritório com um recurso ordinário no TRT da 12ª região de Santa Catarina. Doutora, a gente tem chance nesse recurso? Eu conheço bem, advogo bastante em Santa Catarina e falei, olha, se cair na primeira turma, nós temos mais chance. Pois é. E aí, para o Não cliente entender entende isso, nada, né? não entende, cara. Pelo amor de Deus, para o cliente chegar e falar assim, como isso não é direito? Não é justiça? Então, nós temos uma insegurança jurídica muito grande. E o próprio Supremo precisa começar a dar essa segurança jurídica. Né? O exemplo vem de cima. Né? Então, nós temos decisões como a reclamação constitucional 1389, suspendendo todos os processos que tratam de pejotização, mas a semana passada, retrasada, eu estava até em Cuiabá, numa aula de uma pós-graduação, onde o ministro Alexandre de Moraes falou assim, não, isso só serve quem tem contrato escrito. Quem é autônomo não serve, os processos continuam. E ontem nós tivemos uma decisão do ministro Gilmar Mendes falando, não, tem que suspender mesmo quem não tem contrato escrito. Porque quem é um autônomo é basicamente uma PJ. Então, nós não temos uma segurança jurídica necessária. Eu pugno muito por isso dentro dos tribunais. Acho que essas teses, precedentes vinculantes que o Tribunal Superior do Trabalho trouxe recentemente, pode ajudar. Mas também vejo que nós temos uma certa mania do Tribunal Superior do Trabalho em legislar. Né? Até hoje não fizeram a revisão, com uma vergonha, com todo respeito ao TST, até hoje não teve revisão das súmulas do OJ. Continuam lá. Não tem de qualquer justificativa para não ter a revisão das súmulas do OJ. Não tem nenhuma justificativa para isso. Não é? Até hoje, você pega um cara que está estudando para concurso público, você fica doido, mas isso aqui não está valendo mais. Mas não foi revogado, sim, mas não está valendo mais porque teve a reforma trabalhista. Exatamente. Adequa isso, porque na verdade foi uma insurgência, na minha visão,
né, dos tribunais superiores, em especial do TST, contra a reforma trabalhista. Sem sombra de dúvida. Então eles não fizeram até hoje, e aí realmente gera o quê? Uma insegurança jurídica. Até muito porque grande. o TST também estava num zigue-zague, né, entre súmulas, um zigue-zague processual muito bom. É o que você falou. Hoje, o que aplica? Aplica a súmula, não, mas a súmula 331, que legislou durante 20 anos sobre terceirização, você participou quantas e quantas vezes como procurador em relação a isso. Agora, eu também gostaria aqui, se você me permitir, de fazer uma crítica com todo respeito. O saudoso Valentim Carrion falava que em direito a gente tem o data venia, e ele fala, depois do data venia você pode xingar até a mãe do outro que não fica feio. Então, longe disso, mas data venia, nós tivemos um procurador do trabalho, chefe da comissão de fraudes, falando no Senado no último mês. Sim. Procurador, salvo engano, Renan, em que eu, sinceramente, fiquei um tanto quanto impressionado pela forma como ele minimizou ou simplificou as novas relações de trabalho. Trazendo de novo, basicamente, uma aula de segundo ano de graduação, falando dos requisitos do artigo 3º da CLT, que tivesse principalmente subordinação e pessoalidade, caracterizava fraude, não importando, e deveria a Justiça do Trabalho continuar reconhecendo os vínculos de emprego. Hoje em dia, a situação não pode mais ser simplista da forma de só caracterizar uma fraude, verificar que existe uma subordinação e reconhecer o vínculo de emprego. Por favor, nós não podemos mais ter esse protecionismo exacerbado, porque os próprios trabalhadores não estão querendo e estão vendo que estão perdendo dinheiro com isso. E nós que trabalhamos, que militamos na área trabalhista, perdemos uma oportunidade muito grande quando houve emenda constitucional mudando o artigo 114. Nossa. Porque a gente continuou defendendo vínculo de relação de emprego. Exatamente. Como a gente tinha que trazer para o trabalho a competência para qualquer relação de trabalho. Para qualquer relação de trabalho, que é a ideia inicial, né? Que era isso. E a gente a advogar para ter novas relações de trabalho. Isso não foi feito, e só que agora, assim, com todo o carinho e respeito, esse discurso de requisitos do artigo 2º e 3º está ficando para trás. É um discurso velho. E hoje o próprio trabalhador não quer essa proteção, ele quer a possibilidade dele ganhar mais, dele ter outras formas de ganhar dinheiro, de trabalhar. Então nós estamos vivendo esse momento, e ninguém enfrenta essa situação. É verdade. É verdade. E a gente precisa enfrentar, né? Eu acho que por isso que eu vou começar esse movimento aí, né? Estarei com você. Muda a CLT porque não tem mais condição. E ninguém fala nisso. É verdade. E para completar, para a gente finalizar aqui, ainda tem inteligência artificial. Né? Nós vamos ver aí, eu estava hoje com o Flávio Augusto, e o Flávio Augusto, olha, ninguém sabe o que vai acontecer. O prognóstico é bem ruim. O prognóstico é que a inteligência artificial vai mexer com milhões e milhões de empregos. Profissões que hoje existem vão deixar de existir. A gente viu na China já tem hospital só com robô. Eu vi na China também uma fábrica de celulares que fabrica 5 milhões de celulares por ano, só tem 20 pessoas trabalhando, ela totalmente automatizada e funciona no escuro. Nossa. Nem luz eles usam. Então, veja, e a inteligência artificial está substituindo, estão deixando de existir várias profissões. Como é que vai ser o futuro do direito do trabalho, não só no Brasil, essa é uma preocupação que nós temos no mundo. Quem vai sustentar toda essa gente? Como vai ser isso? E principalmente a gente trazer o que é bom de fora para nós, né, Renato? Acho que isso é bastante importante. Acho que essas legislações, como eu falei, mais flexíveis, elas são importantes nos Estados Unidos, e a gente tem uma mania de falar, né, como você falou, e mais uma vez, concordando com as palavras do Renato, as considerações aqui são completamente apolitizadas, porque aqui nós não temos nada com relação a... Nós estamos fazendo uma contextualização jurídica, juslaboralista, no que diz respeito a isso. Então, a questão, ela poxa, um país que ainda tem frentista,
né? Onde em qualquer país do mundo hoje, medíocre, quando eu falo medíocre do ponto de vista de ser médio mesmo, medíocre, você sai do seu carro e põe lá a gasolina na sua bomba de gasolina, né? Que até pouco tempo atrás tínhamos cobradores de ônibus que não tem mais razão nenhuma. Tem sentido, Não tem sentido. Sob o único manto ainda desse protecionismo. Acho que isso precisa ser revisto. Eu acho que você tem um grande nome na área trabalhista e, se quiser, estou disposto a estar com você. Vamos fazer isso. Nessa briga, vamos dizer assim. Vamos iniciar esse processo aí para chamar a atenção das autoridades e começar a discutir, porque ficar com esse discurso da CLT de 1943, gente, não se aplica mais. Nem o próprio trabalhador quer mais essa CLT. Essa é a frase mais importante que vocês vão sair daqui hoje, hein? Se tudo der errado, eu viro CLT. Meu Deus do céu, isso é incrível. Isso não é invenção nossa, não. Pode procurar no Google. Ele me mostrou, é verdade. Gente, eu estamos encerrando aqui esse bate-papo maravilhoso com meu amigo André Luiz, meu parceiro. Depois vamos conversar sobre parcerias nossas aqui. Muito feliz, né, com esse podcast. André, suas considerações finais. Mais uma vez, queria muito agradecer, dizer que eu estou muito honrado de estar aqui ao teu lado, muito honrado de fazer parte do seu círculo de amigos hoje, fazer parte do seu círculo de Deus, fazer parte da sua vida, e mais honrado ainda em ver o tanto que você faz parte da minha a cada dia mais. E honrado de poder levar aos nossos espectadores, as pessoas que nos seguem, as pessoas que nos admiram, um pouco da nossa vida pessoal e também daquilo que a gente acha profissionalmente. Vou estar sempre à disposição, estarei no próximo Business Experience Jurídico, certamente, e estaremos juntos advogando, estaremos juntos, é o que eu quero daqui para frente em todos as áreas da nossa vida. Muito obrigado pelo convite, irmão. Eu te agradeço, André. Muito obrigado. Foi gostoso demais falar sobre amenidade, sobre seu projeto, né, falar da sua conversão, falar do direito do trabalho. E é isso. A gente já está encerrando aqui mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. E em breve teremos mais outros podcasts do Renato Saraiva. Tchau, galera aí do Instagram também. Fiquem com Deus. E um abraço, galera.